Ontem eu estava conversando com uma amiga de longa data e num determinado ponto da nossa conversa, nós falamos sobre pessoas que sentem orgulho idiota, né? Eu chamo de orgulho idiota, essa é uma expressão cunhada por mim. O orgulho idiota, o orgulho ignóbil. E o que viria a ser isso? São aquelas pessoas que se sentem orgulhosas de ser, e não do fazer, ou do ter, ou do conquistado. Simplesmente orgulho de ser. Orgulho de ser mulher, orgulho de ser gay. Isso vai dar um problema, isso vai me dar uma cadeia. E, enfim, esse tipo de coisa que eu nunca concordei, discordo disso, porque na minha visão de mundo, o orgulho não é algo errado. Mas o orgulho ignóbil, pra mim, isso sim é uma falha, né? Orgulho de ser alguma coisa. Ao meu ver, o orgulho ele tem que vir de uma ação, de algo que tu tenha feito. Algo que tu tenha feito que tenha gerado bons frutos para ti e para as pessoas que estão ao teu redor. Isso sim é o motivo de orgulho. Ter conquistado uma coisa, indo contra todas as adversidades. E ainda assim, tu foi lá e conquistou aquela coisa. Tu conseguiu exercer uma tarefa árdua quando todos achavam que tu não conseguiria, mas tu foi lá e conseguiu fazer. Nós vemos isso muito em filmes de esporte, que ao meu ver, são um exemplo vivo do orgulho. O orgulho racional, que é quando o protagonista, agindo contra todos e contra tudo, ele consegue no final vencer, superar todos os obstáculos. Isso é um motivo de orgulho. E não simplesmente se dizer orgulhoso por ser alguma coisa. De novo, orgulho porque é uma mulher, orgulho porque é um homossexual. De novo, isso vai me dar uma cadeia. E pensando nessa conversa que nós tivemos ontem, eu resolvi fazer um vídeo justamente para isso. Mostrar a vida e obra daquela que é a maior cientista mulher, obviamente, de todos os tempos. Insuperável. Simplesmente insuperável. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo, pessoal. Hoje vamos falar de uma das mentes mais brilhantes da história da ciência, Marie Curie, uma mulher de fato empoderada. Ela não apenas fez descobertas revolucionárias, mas quebrou barreiras ao se tornar a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e até hoje permanece a única pessoa a vencer 2 prêmios em áreas científicas diferentes. Mas quem foi Marie Curie? E o que a tornou tão especial? Vamos explorar a sua jornada desde as dificuldades enfrentadas em sua juventude até as contribuições científicas que mudaram o mundo. Marie Curie, nascida Maria Sklodowska em 7 de novembro de 1867, na cidade de Varsóvia, Polônia. Cresceu em um contexto de grandes dificuldades. Naquela época, a Polônia estava sob controle russo e as condições de vida eram muito difíceis, especialmente para uma jovem mulher ambiciosa que queria, pasmem, estudar. Desde muito cedo, Marie mostrou uma sede por conhecimento que a diferenciava. Seus pais eram professores e isso a influenciou profundamente. No entanto, a educação formal para mulheres era extremamente limitada na Polônia. Ela poderia fazer um textão dizendo que estava sendo oprimida, pintar o sovaco de azul, deixar os pelos do corpo crescer e sair pelas ruas de Varsóvia expondo os seios. Mas não foi isso que ela fez. Ao contrário, determinada a seguir seus estudos, ela trabalhou como governanta por vários anos, enviando dinheiro para ajudar a sua irmã
a estudar medicina em Paris. Finalmente, em 1891, aos 24 anos, ela se mudou para Paris e se matriculou na famosa Universidade de Sorbonne, onde estudou física e matemática. Foi um período desafiador, tanto financeiramente quanto emocionalmente, mas seu talento acadêmico floresceu. Ela se formou em física em 1893 e em matemática no ano seguinte. Durante seus estudos, Méry conheceu Pierre Curie, um renomado físico francês que compartilhava de sua paixão pela ciência. Eles se casaram em 1895 e essa parceria se tornaria uma das mais famosas da história científica. Pierre e Méry começaram a trabalhar juntos em um dos temas mais promissores da época, a radioatividade, uma área de pesquisa que havia sido recentemente descoberta pelo físico Henri Becquerel. Foi Méry quem cunhou o termo radioatividade para descrever o fenômeno que eles estavam investigando. Em 1898, após anos de trabalho exaustivo, Méry e Pierre Curie anunciaram uma descoberta revolucionária. Eles haviam isolado 2 novos elementos químicos, que batizaram de polônio, em homenagem à Polônia, e rádio. Essas descobertas trouxeram ao mundo uma compreensão completamente nova da estrutura atômica. O trabalho de Marie Curie com esses elementos radioativos foi pioneiro. Ela mostrou que a radioatividade não dependia de como os átomos estavam organizados, mas que era uma propriedade fundamental dos próprios átomos. Essa ideia foi crucial para a física moderna, levando, eventualmente, ao desenvolvimento da teoria quântica e da física nuclear. Mas seu trabalho também teve consequências pessoais. A exposição constante à radiação teve um impacto devastador em sua saúde, um risco que ela desconhecia na época. Não só ela, todos os cientistas que lidavam com esse tipo de elemento químico não entendiam nada do que estavam ali expostos. Em 1903, Marie Curie, Pierre Curie e Henri Becquerel foram premiados com o Prêmio Nobel de Física. A princípio, o comitê não queria incluir Marie, apenas Pierre e Becquerel. No entanto, Pierre insistiu que o trabalho de sua esposa era fundamental para a pesquisa, e ela foi incluída, tornando-se a primeira mulher a ganhar um Nobel. Foi uma conquista histórica, não apenas para a ciência, mas para as mulheres do mundo todo. Marie havia rompido as barreiras impostas pelo mundo acadêmico, mostrando que seu trabalho e talento eram inigualáveis. Mas, infelizmente, em 1906, Pierre Curie faleceu tragicamente em um acidente de carruagem. O mundo da ciência ficou abalado e Marie ficou devastada. Mas, em vez de se afastar do trabalho, ela assumiu a cadeira de Pierre na Sorbonne, tornando-se a primeira mulher a lecionar na universidade. Ela continuou sua pesquisa com ainda mais determinação e em 1911 foi novamente reconhecida com o Prêmio Nobel, desta vez de Química. Desta vez por sua descoberta dos elementos rádio e polônio e por suas investigações sobre a química dos elementos radioativos. Isso fez de Marie Curie a única pessoa na história a ganhar 2 prêmios Nobel, em áreas científicas diferentes. Ela provou ser uma força inigualável no campo da ciência, ao mesmo tempo em que lutava contra o preconceito de gênero e as dificuldades financeiras que a acompanharam por grande parte da vida. Durante a Primeira Guerra Mundial, Marie Curie usou seu conhecimento para salvar vidas. Ela ajudou a desenvolver as chamadas Petite Curie, unidades móveis de raio-x,
Permitiram que os médicos examinassem soldados feridos no campo de batalha, sem a necessidade de movê-los longas distâncias, o que provavelmente poderia acarretar na morte do soldado. Estima-se que essas unidades ajudaram mais de 1 milhão de soldados durante o conflito. O impacto de Marie Curie na ciência e na sociedade é inegável. A sua fundação, Instituto Curie, em Paris, que até hoje é um dos principais centros de pesquisa sobre o câncer, é um dos muitos exemplos de seu legado duradouro. Além disso, sua vida e conquistas abriram portas para gerações de mulheres cientistas. Marie Curie mostrou ao mundo que, independentemente das adversidades, o talento, a paixão e a perseverança podem romper barreiras sociais, culturais e científicas. Marie Curie foi uma verdadeira pioneira, não apenas no campo da ciência, mas também na luta pela igualdade de gênero. Sua coragem e dedicação moldaram o curso de Física e da Química moderna, e seus prêmios Nobel são testemunhos de suas contribuições inestimáveis para o mundo. Ela nos lembra que, com determinação, podemos alcançar o impossível. A história de Marie Curie é uma história de paixão pela ciência, resiliência diante das dificuldades e uma busca incansável pelo conhecimento. Espero que a história de Marie Curie tenha inspirado vocês tanto quanto me inspira, porque essa mulher é um exemplo para todo o mundo. Bem, até a próxima, pessoal!